Shalom, meus queridos e amados irmãos, participantes da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Que o Eterno possa estar abençoando cada um de vocês nessa noite, aonde quer que vocês se encontrem, em nome de Yeshua. Louvado seja o Eterno por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Durante esse dia, estava meditando muito em tudo aquilo que tem acontecido, em tudo aquilo que está acontecendo em nosso redor, em nosso derredor, e tive um desejo muito grande de estar compartilhando uma reflexão, uma meditação que passou sobre a minha mente, passou no meu pensamento durante esses últimos dias, principalmente hoje eu meditei muito nisso. Eu gostaria de estar deixando aqui esta reflexão que se encontra no livro conhecido como Salmos, cujo hebraico dá o nome deste livro de Tehillim, no capítulo 20, no Salmo 20, melhor dizendo, e no versículo de número 7, aonde nós vamos estar refletindo aqui neste trecho. Está escrito assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós louvaremos o nome de Adonai, o nosso Deus. Eles cairão e se encurvarão, mas nós nos levantaremos e nos manteremos de pé. Glórias seja dada ao nome daquele que vive e reina para todo sempre, ao nosso grande El Shaddai, ao nosso querido e eterno Criador, ao nosso sustentador, a Adonai, a Elohim, ao Deus que criou todas as coisas. Louvado seja Ele em nome do nosso Salvador Yeshua. Meus queridos, é conhecido de cada um de nós, de todos nós, as circunstâncias na qual se encontra o nosso país, a nossa nação. Nos encontramos, neste momento, divididos. Nos encontramos, neste momento, muito pensativos. Alguns muito temerosos. Outros extremamente indignados. Outros com várias expectativas. Outros ainda cheios de medo. Enfim, o sentimento da nossa nação, das pessoas, da grande maioria, é de muita indignação. É normal esse tipo de acontecimento, vamos dizer assim, corriqueiro. Vira que mexe, de vez em quando, esse tipo de situação acontece. Queridos, eu gostaria de dizer o seguinte: é muito importante, neste momento que nós estamos enfrentando, nós redobrarmos nossa confiança e nosso apego naquele que realmente tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos sustentado com a sua mão poderosa. Este salmo que nós acabamos de ler, este versículo, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalo. E mostra que as pessoas depositam a confiança delas em muitas coisas em seu redor e em seu derredor. Nós podemos ver aqui essa reflexão que nós lemos, fruto da mente de Davi,
que foi aquele que escreveu este salmo, que nas observações dele, ele chegou a ver, ele pôde ver que ao redor dele, ele podia ver aqui que existiam pessoas que depositavam a confiança em muitas coisas. Conforme ele diz aqui, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós podemos, irmãos, estender essa reflexão dele e dizer: alguns estão confiando na política, outros estão confiando no dinheiro, outros confiam nos parentes, outros confiam na profissão que tem, na estabilidade que tem, no dinheiro que tem no bolso ou no banco. Enfim. E tudo isso, irmãos, tudo isso, você que vai assistir, que está assistindo essa transmissão, tudo isso é secundário. Tudo isso nos proporciona, sim, uma determinada estabilidade, um determinado conforto, um determinado, vamos dizer assim, comodismo. E faz com que muitas das vezes a gente esteja confiante. Não, eu vou ficar confiante porque eu tenho o meu amigo fulano de tal, meu parente fulano de tal, que pode me ajudar. Eu vou ficar confiante porque eu tenho uma reserva X. Eu vou ficar confiante porque eu sou uma pessoa que tem uma boa profissão, eu sou uma pessoa que posso ficar tranquilo porque na minha profissão, na minha área, a coisa funciona assim, assim, assado e tal. Então, queridos, tudo isso às vezes faz com que a gente sinta uma falsa confiança e deposite uma falsa confiança naquilo que é secundário. Davi aqui, irmãos, ele fala: em quem devemos nós confiar? Ele diz: nós, porém, vamos confiar, nós, porém, vamos crer, vamos louvar a Adonai, ao nosso Deus, ao nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Meus irmãos, é Ele quem me sustentou e te sustentou até agora. É Ele que ajudou você a chegar até aonde você está. É Ele que te acorda e te permite acordar todos os dias pela manhã. É com a permissão dele que hoje eu acordei, fui até o meu trabalho, desempenhei minhas funções, retornei para o meu lar, fiz algumas coisas necessárias e agora aqui estou para poder transmitir um pouco dessa reflexão a você. Foi Ele, e por intermédio dele, que você levantou hoje de manhã, fez tudo que você tinha que fazer e que fez até agora, e é por ele, pela permissão dele, que você agora está assistindo essa transmissão. Então nada se move sem a bênção dele. Nada acontece sem a permissão dele. Nada se move, se locomove, se movimenta, acontece sem que ele venha a permitir. É nele que deve estar a nossa confiança. Não é no homem, não é no político A ou B, não é na esquerda ou na direita, não é, meu amado e querido irmão,
na moeda, no patamar em que está as coisas. Não é na segurança que a Bolsa de Valores dá, que a economia dá. É naquele que nos criou. No decorrer, irmãos, de todos os séculos, e em todas as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que teve pessoas que serviu ao Eterno. Alguns, dentro da Bíblia Sagrada, em épocas de grande fartura, mas outros em épocas de grande escassez. Alguns serviram ao Eterno, viveram em uma época de muita paz. Mas outros, irmãos, viveram em uma época de guerra. Alguns viveram em um período de grande prosperidade, de grande fartura, de grande alegria. Mas há outros, meus queridos irmãos, que passaram por momentos de muita dificuldade, viveram em meio à miséria, enfrentaram períodos de tristeza, de escassez, de problemas sociais, econômicos muito grande. A Bíblia fala deste povo, o povo do Eterno, que serviu a Ele e que deixou sua história escrita para nos inspirar. E o que nós concluímos e enxergamos na vida deste povo, que é o povo da Bíblia? São os personagens bíblicos, os homens e mulheres que o Eterno levantou, chamou e que o serviram em épocas passadas. Todos, cada um em sua época. Alguns foram contemporâneos uns dos outros. Alguns personagens viveram ao lado de outros personagens que a gente consegue ler sobre eles aqui, mas outros não. Vamos ver. A Bíblia fala de Abraão, que foi um homem que morou em uma cidade cosmopolitana, em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Era uma cidade metropolitana, era uma metrópole daquela época. Este homem gozava de uma estabilidade familiar muito grande, econômica muito grande. A família dele, seu pai Terá, era uma pessoa de influência. A sua família, uma família de influência, que morava naquela cidade portuária, para onde se locomovia várias navegações naquela época, vários navios daquela época. Os fenícios, que eram os maiores navegadores daquelas épocas, ali eles navegavam aqueles mares, iam a terras longínquas, aonde já existiam civilizações, além daquela que estava ali naquela cidade, trazendo importações de fora, levando importações daquela cidade, Ur dos Caldeus, para outras partes do mundo. Enfim, ali estava um homem que no início se chamava Avram. No nosso vocabulário português, Abrão. E ali então o Eterno chama ele e dá a ele a ordem para ele sair daquele local. E faz para ele uma promessa: eu vou fazer de você pai de multidões. Como que ele iria receber aquela promessa? O Eterno exigiu uma coisa dele: obediência e confiança. Que ele obedecesse às diretrizes do Eterno e que ele confiasse inteiramente naquele Deus único, vivo e verdadeiro, que estava se revelando a ele naquele momento. E ele confiou. A Bíblia ensina que, no capítulo 12 de Gênesis, isso acontece.
o Eterno vira para ele, se dirige a ele e diz a Abraham, saia do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E fez promessas a ele. E ele foi. Ele passou por momentos dificílimos. Ele enfrentou o perigo de morrer no Egito. Ele enfrentou a fome. Ele enfrentou o medo do desconhecido, a incerteza. Ele enfrentou a hostilidade de povos inimigos. Ele enfrentou uma guerra quando ficou sabendo que o seu sobrinho Ló, ele tinha sido capturado pelos reis de Sodoma. E ali então, ele teve que ir lá para resgatar o seu sobrinho, fazer guerra, pegar na espada e fazer guerra. Mas em todo o livro de Bereshit, Gênesis, nós vemos, meus amados e queridos irmãos, nas partes onde narra a história daquele homem, que ele não deixou de confiar no Criador. Ele enfrentou tudo e fez tudo o que tinha que fazer, confiando que o Eterno abençoaria ele. O tempo se passou, ele agora teve um filho. Nasce Isaac, e quando Isaac, então era um garoto, já de 12 anos, a Bíblia fala que este Elohim, este Deus, se dirige a ele novamente e fala, me entrega o seu filho no monte Moriá. Me dá o seu filho, eu te dei ele é o filho da promessa, agora eu quero que você me ofereça ele em holocausto. Era um teste muito severo que o Eterno estava aplicando em Abraão. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele não hesitou. Ele confiou no Eterno. O livro de Hebreus, Judeus Messiânicos, fala qual era o pensamento, o sentimento de Abraão ao levar o seu filho lá. Ele sabia que aquele Deus que estava falando com ele já há muitos anos, que estava se comunicando com ele constantemente, que ele não iria falhar e que ele não é um Deus de confusão. Que ele não fala e desfala, que ele não promete e depois deixa a desejar com a sua promessa. Ele sabia na sua mente, no seu coração, que ainda que ele tirasse a vida do seu filho e sacrificasse o seu filho, que ele não permitiria que ele morresse ali naquele momento, que ele permanecesse morto, que ele o ressuscitaria para que se cumprisse na vida dele e através da vida dele a promessa daquele Deus fiel. Então, com este pensamento, com esta confiança, Abraão leva o seu filho até o Monte Moriá para o sacrificar. Quando ele pega ali o cutelo, colocou o seu filho em cima das lenhas, o amarrou e vai para sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que um anjo aparece ali, se dirige a ele e impede ele de consumar o sacrifício. Outros homens, outras mulheres, a Bíblia Sagrada vem falando, irmão, no decorrer de todas as suas páginas, nos mostrando grandes exemplos. Como Josué, que foi sucessor de Moisés, como o próprio Moisés, Moshe, que liderou o povo na saída do Egito. Como que se tira mais de 6 milhões de pessoas de dentro de uma nação e leva elas para uma terra desconhecida, aonde ele nunca tinha ido, não sabia onde era. Somente com a direção e as orientações daquela voz suprema do Eterno, que o dirigia, que ele pôde ver ali na sarça ardente que não se consumia. Somente a voz
daquele Elohim, daquele Deus verdadeiro. Ele tinha agora que confiar. Então olha bem, irmão, a confiança destes homens. Ele então foi diante de Faraó, enfrentou Faraó, desafiou Faraó. 10 pragas o Eterno envia ao Egito por intermédio dele, e ele vê aquelas manifestações de poder confirmando as palavras do Eterno. Isso gerou confiança. José, que viveu no Egito, que tinha promessas, que era bisneto de Abraão, né? Que era um ancestral lá posterior dele. Ele também teve grandes promessas, enfrentou muitos desafios. E o Eterno, em um dia, em um sonho, mostrou para ele que o pai dele, Isaac, conhecido como Jacó, a mãe dele, Rebeca, e os seus 11 irmãos um dia se curvaria diante dele. Que um dia ele seria importantíssimo e que ele exerceria papel de líder sobre a sua própria família. Então, como confiar? Como desacreditar? Ele tinha que confiar. Em quem confiar ali naquele momento? Ele confiou em Adonai, e Adonai, o nosso eterno Senhor, não o desamparou. E a Bíblia fala que ele foi vendido, traído pelos seus irmãos, foi como escravo para o Egito, chegando lá, depois de ser vítima de uma trama da mulher de Potifar, de uma mentira dela, de uma investida do inimigo contra a vida dele, usando aquela mulher, ele vai para a cadeia, ele vai para a prisão. E ali, Deus muda o cativeiro dele dentro daquela prisão. E de prisioneiro, ele foi elevado a governador, quando ele interpretou os sonhos de Faraó, deu ali a interpretação correta e ainda instruiu Faraó acerca do que ele deveria fazer para livrar o mundo da época da fome, que viria, dos 7 anos de fome, que viria depois dos 7 anos de fartura. E assim, meus irmãos, foi com quase todos os personagens que a Bíblia Sagrada traz a menção dos nomes deles. Todos eles tiveram isso em comum. Eles depositaram confiança, a sua confiança no Eterno. Yeshua nos ensinou, irmãos, a confiar no Eterno. Yeshua viveu 33 anos em cima desta terra. E durante os 3 anos e meio de seu ministério, ele ensinou 12 homens a confiar no Eterno. Certa vez, uma disputa entre eles, uma preocupação muito grande entre eles, narrada no capítulo 6 de Mateus, fez com que ele ensinasse coisas maravilhosas a respeito da confiança que eles deveriam, e nós também, ter no Eterno. Ele disse assim para eles: olha, não se preocupe com o amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olhem para as aves do céu. Elas não têm celeiro, elas não ajuntam, elas não têm tesouro. Contudo, o Pai Celestial cuida de todas elas. Olhem atentamente para os lírios dos campos. Eu digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória e esplendor, se vestiu como eles. E lá no capítulo 6, versículo 33, ele deixou um ensinamento fantástico, quando ele disse assim para os seus 12 aprendizes, 12 discípulos, 12 talmidim na língua hebraica, né? Que é a palavra para discípulo ou aluno, aprendiz, talmidim. Ele disse assim: buscai antes o reino do Eterno, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentadas. Queridos, estas palavras servem para nós. Nós estamos olhando, observando e vendo o que está acontecendo no cenário político do nosso Brasil. É lógico, irmãos, nós temos direito e nós temos deveres, nós estamos observando tudo. Nós temos que tentar fazer o melhor para a nossa nação, mas não vamos esquecer, irmão, do seguinte: a nossa confiança primordial deve estar no Criador de todas as coisas e não nas criaturas. Por quê? Ainda que as criaturas não nos traia diretamente, elas podem nos trair indiretamente por não ter condição de cumprir com a missão ou com a palavra delas. Nós temos, irmãos, pessoas boas, bem intencionadas, capazes de nos ajudar, nos proporcionar um bem-estar maior, uma segurança maior, nos proporcionar uma justiça, uma igualdade maior, mas, às vezes, um sistema maligno por detrás dessas pessoas pode fazer com que ela não tenha a condição de te oferecer e fazer para mim e para você aquilo que ela tem intenção de fazer. Então, diante disso, o que eu devo fazer? Desesperar? Não. O que eu devo fazer? Entrar em crise? Não. O que eu devo fazer? Eu devo confiar no Todo-Poderoso. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Uns confiam em política, outros confiam na polícia, outros confiam em parentes, outros confiam no dinheiro, uns confiam na riqueza, outros confiam no conhecimento que tem, no status que tem, enfim. E Davi aqui ele conclui dizendo: nós confiaremos no nome do Senhor, o nosso Elohim. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantaremos e nos manteremos de pé. Quem confia no braço aparentemente forte do homem, ele pode se curvar e cair. Mas quem confia no verdadeiro braço forte do Eterno, meu amado e querido irmão, ele não vai de forma nenhuma ficar desamparado. Então eu te estimulo neste momento de muita instabilidade, de muita incerteza, de muito medo, de muita oscilação em que nós estamos vivendo na nossa pátria, na nossa nação. Eu te estimulo a confiar naquele que um dia chegou diante do caos e com a sua boca, diante das testemunhas que ele convocou, ele começou a criar todas as coisas. Apenas com a palavra do seu poder que emana da sua boca, ele disse que haja a luz que ilumina o dia, que haja a luz para iluminar a noite, que haja separação das águas, que haja então os animais dentro destas águas, que haja os animais que povoem os céus, que haja os animais que povoam a selva, que haja todas as vegetações, as plantas, os arbustos, que haja, meus amados e queridos irmãos, os céus, a terra. E por fim, diz as Sagradas Escrituras, que ele não mais com o poder das suas palavras, mas com as suas mãos, ele foi lá no pó da terra,
tirou daquele pó da terra, tirou do barro, tirou da argila, tirou daquela massa. E ali ele moldou o ser humano com as suas mãos, extraído da terra. Do pó fomos feitos e ao pó retornaremos. E ali ele deu forma à terra. Teceu nervos, músculos, teceu ali todos os membros do corpo, meticulosamente, e depois, para dar vida ao ser sem vida que estava nas suas mãos, ele soprou nas suas narinas a Ruach HaKodesh, ou seja, o fôlego do eterno, né? O Ruach, ou seja, espírito que saiu dele, que partiu dele, que veio dele, que é uma extensão dele, que levou aquele ser inanimado a se tornar um objeto animado, um ser animado diante dele. E assim ele fez o ser humano, obra-prima das suas mãos. Eu e você somos mais especiais e temos um valor maior para ele do que qualquer uma outra coisa criada em cima deste universo. E em nome dele, este Deus o qual eu represento, porque eu tenho ele dentro de mim e sou um servo dele, que tem uma missão de falar do amor dele, das verdades dele e tentar estimular aqueles que estão ao meu redor a confiar e a crer nele. Em nome dele, eu te chamo e te conclamo a se aproximar dele, nestes dias tenebrosos em que estamos vivendo, a estabelecer ou restabelecer, talvez você esteja em uma condição caída espiritualmente, e eu te conclamo a se aproximar ou reaproximar dele para estabelecer ou restabelecer um pacto com ele. Uma vida de fé verdadeira e obediência aos ensinamentos dele verdadeiro. Porque assim, nessas condições, o que ele vai fazer? Ele vai te dar força. Ele vai te dar forças para você vencer os dias difíceis em que estamos nós vivendo. Foi assim que ele fez com o seu povo, quando eles foram levados cativo dentro de Babilônia. Eles ficaram dentro de Babilônia, irmão, 70 anos cativo. E o Eterno cuidou deles. Foi assim que ele cuidou do seu povo diante dos outros demais cativeiros. 430 anos eles viveram dentro do Egito como escravos. Depois, mais tarde, a Bíblia fala da época dos Macabeus, aonde os exércitos gregos entraram no território da Judéia, entraram na cidade santa, profanaram o templo e promoveram a guerra. Levaram muitos à morte e ao estado de escravos, cativos. Mais uma vez o Eterno cuida do seu povo. No ano 70, depois do nascimento de Yeshua, a Bíblia fala da queda de Jerusalém. Mais uma vez, o povo foi disperso, se esparramou pelos 4 cantos da terra, mas arrependidos, sem pátria, com seu templo belo e magnífico demolido pela segunda vez, agora aquele povo amarga a boca em servir ao Eterno em países longínquos, em países distantes, em países não, vamos dizer assim, simpáticos e simpatizantes com a sua fé e a sua cultura, o povo judeu. E mesmo assim, o Eterno cuidou deles
preservou a fé, a cultura, a religiosidade deles e não permitiu que eles fossem destruídos. E o Eterno diz que no final dos tempos, o povo dele será perseguido, será torturado, muitos serão mortos. Mas, no final de todas as coisas, um governante tenebroso que haverá de se levantar, que todos conhecem como o anticristo, que o povo judeu chama de o anti-Mashiach. Ele vai liderar um exército maciço para acabar com o povo do Eterno. Mas ele não vai conseguir porque o Eterno tem um plano de livramento. No capítulo 19 diz que Yeshua virá, retornará para livrar o povo da dizimação total. Quando o exército maciço do anti-Mashiach marchar contra Jerusalém e com a finalidade de exterminar definitivamente o povo de Israel, o povo eleito do Eterno da face da terra. O Senhor vai honrar aqueles que nele confiam. Então, querido irmão e irmã, confie no Eterno. Dias melhores podem vir para mim e para você que confia nele. Essa é a promessa que a palavra fala. Tem essa promessa é para todos? Não. A Bíblia fala que muitos vão perecer. Muitos serão perseguidos, torturados, mortos, escravizados. Mas a mesma Bíblia que fala que estas coisas vão acontecer com muitos, diz também que o Eterno vai cuidar de muitos e vai livrar a muitos e vai abençoar a muitos. Então eu e você precisa confiar nele. Amém? Termino esta reflexão fazendo uma oração por você. Glorioso e eterno Adonai, santo e justo, fiel e verdadeiro, eu quero te agradecer por este momento que o Senhor me permite estar aqui para tentar, através desta transmissão, estimular a fé daqueles que estão do outro lado, ouvindo esta transmissão, ouvindo esta palavra. Que a nossa confiança esteja em Ti, pois a Sua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que confiam em Ti. Os que confiam em Adonai serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Bem-aventurado é aquele que confia na Sua palavra, pois serão como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e que na sua estação própria vai produzir os seus frutos. Ajude-nos, ó Eterno, a confiar em Ti, a confiar nas Tuas providências, a confiar na Tua bondade, na Tua graça e na Tua misericórdia. Abençoa as pessoas que vão assistir este vídeo e ouvir esta mensagem. Dá-lhes a vitória e livre-as de toda obra má. No nome de Yeshua, o nosso Salvador, o Teu Filho amado. Amém. Que o Eterno abençoe a todos, uma boa noite, compartilhe essa mensagem e que o Eterno possa abençoar a vida de cada irmão. Peço o seu apoio, você que gosta de ouvir as minhas mensagens, visite meu canal no YouTube, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Deixe lá o seu like, faça o seu comentário, compartilhe as mensagens e, se o conteúdo for um conteúdo agradável, se inscreva lá no canal e me ajude na disseminação da palavra do Eterno àqueles que o Eterno quer alcançar e àqueles que dão lugar à palavra dele. No nome de Yeshua. Obrigado a todos. Shalom.